Shalom Adonai, glória a Deus, estamos aqui, não é? Mais uma vez, para juntos aí meditarmos na palavra que o Senhor quer nos falar hoje, né? E para isso vamos orar, entregar a Ele esse tempo, não é? Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai de amor, quero Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem nos mostrado o caminho, Pai. O Senhor tem nos sustentado, ó Deus, porque as lutas têm sido muito grandes, Pai. Os desafios têm sido imensos, ó Deus, mas o Senhor tem nos sustentado, Pai, através dos Teus servos, através da Tua palavra, das exortações, dos ensinos, ó Pai, das palavras de ânimo. Deus, muito obrigada, Pai, porque podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor é soberano, ó Pai, que tudo que o Senhor faz é o melhor para cada um dos Teus servos. Sabemos, ó Deus, que podemos confiar em Ti, ó Pai, e podemos colocar no Teu altar todas as nossas necessidades, os nossos anseios, ó Deus. E sabemos que o Senhor faz o que lhe apraz, ó Deus, o que é melhor, ó Pai. Muitas vezes não é da maneira como queremos, como pedimos, mas é da maneira como o Senhor deseja que seja, ó Pai, porque o Senhor sabe, somente o Senhor sabe todas as coisas. E é por isso, ó Deus, que nós oramos agora, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, mesmo sem entendermos, ó Pai, os propósitos, ó Deus, mesmo sem sabermos, ó Pai, o porquê, mas nós assim o acatamos, ó Deus, pois é a Tua vontade, Pai. Que o Senhor esteja conosco agora, Pai, nos dá a direção, fala conosco, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, queridos, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a história de Raabe, né? Raabe era uma mulher do Antigo Testamento, né? O seu livro está relatado, a sua história está relatada no livro de Josué, né? Que é um dos primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento. E a história está no capítulo 2 de Josué. E hoje eu queria ler com vocês só entre os versos 9 e 11. Então, Josué, capítulo 2, depois vocês podem ler o capítulo inteiro, que vocês vão entender melhor a história, tá bom? O conteúdo da história, o contexto, né? Mas lá em Josué, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Para a gente entender um pouquinho o contexto, né, de tudo isso, nessa época Moisés conduzia o povo de Israel pelo Egito, né? E após a sua morte, Josué assumiu a liderança na condução desse povo até a terra prometida, né, que era o que eles estavam em busca, da terra prometida, Canaã. Porém, para chegar a Canaã, o povo de Israel, eles precisavam passar por uma cidade chamada Jericó, né? E era uma cidade fortificada, né? Ela era totalmente cercada por muros muito altos. E nesses muros também tinham casas, né? Tinham sido construídas residências nesses muros. Então, o acesso a essa cidade era praticamente impossível, né? Era extremamente difícil. Então, Josué decidiu mandar duas pessoas, né, para lá, para dentro da cidade, para adentrarem em Jericó e colherem informações que pudessem ajudá-los a criar uma estratégia de como entrar em Jericó, porque era necessário que eles passassem por ali para chegar a Canaã, não é?
E bem nessa cidade, esses 2 servos que ele mandou, né, que Josué mandou, entraram na cidade. E nessa cidade havia um prostíbulo. A entrada, o acesso à cidade era mais fácil. Por quê? Porque ali havia muitos mercadores, né? Muitas pessoas que estavam ali de passagem, né? E esse prostíbulo era um lugar muito frequentado na época, né? Era uma coisa muito comum na época. Só que como era uma cidade fortificada e tinha um rei, né, então ela era vigiada, era uma cidade que tudo que acontecia se sabia. Era igual uma cidade pequena, né? Que as coisas acontecem e todos ficam sabendo, não é? E nessa cidade de Jericó também era assim. O rei de Jericó, então, ficou sabendo que haviam 2 forasteiros na cidade, fazendo muitas perguntas, né, sobre a cidade, sobre certas questões, e ele ficou muito assustado com aquilo, muito aflito, muito desconfiado, não é? E aí, então, ele mandou os seus súditos irem até esse prostíbulo, né, para saber se esses homens estariam lá, porque eles, né, procurando toda a cidade, não achavam. E aí foram até esse prostíbulo. E lá, a Raabe, ela era a dona desse prostíbulo. E com esse lugar, ela sustentava os seus pais, a sua família, não é? Então, era um trabalho também muito comum na época, né? E desse trabalho dependia a família de Raabe. E ela temeu a Deus, por quê? Porque ela já tinha ouvido falar das coisas que Deus já havia feito com o seu povo, não é? De como eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Como Deus abriu o Mar Vermelho para eles atravessarem, né? Todas as maravilhas que Deus tinha feito até ali, as pragas do Egito, né? O que Deus tinha feito ali naquele tempo com aquelas pessoas, e todo mundo já sabia que o povo de Israel andava com Deus, Deus andava com eles, não é? E onde eles chegavam, eles dominavam, né? Porque a presença de Deus estava com eles. Então, por isso que ela fala lá no versículo, né, 11, que o coração deles desmaiou, porque eles já sabiam que eles seriam destruídos, né? Então, o que ela teve a ideia? Como ela sabia que os súditos do rei já estavam à procura desses 2 servos, ela combinou com eles, então, de escondê-los, né? E disse aos súditos do rei que eles já tinham ido embora, né? E que eles fossem atrás desses 2 rapazes, né? E assim eles fizeram, saíram, foram 3 dias, né, de viagem, voltaram e nada encontraram, porque Raabe escondeu os 2 servos de Josué. E quando os servos do rei voltaram, Raabe, então, ela morava, ela tinha uma moradia nessas paredes, né? Uma das casas dessa parede era de Raabe. Então Raabe os colocou para fora do muro, né? Ela tinha essa facilidade por morar nesse muro, né? Por ter feito a sua casa nesse muro. E os homens conseguiram fugir sem nenhum acontecimento, né? Sem nada de mal acontecer a eles, né? E então, quando o povo de Israel invadiu Jericó, porque Josué criou toda uma outra estratégia, né, baseado nas informações que foram colhidas, e eles conseguiram invadir Jericó e conseguiram tomar a cidade de Jericó, né? E quando assim aconteceu, eles cumpriram a promessa, né, que os 2 servos de Josué tinham feito a Raabe. Então, ninguém da família dela foi morto, né? Todos foram poupados. Deus poupou a ela e a todos os seus familiares e a tudo quanto ela tinha, seu gado, todas as coisas que a ela pertenciam. E ela passou a ser do Senhor, ela e a sua família. Para que Raabe pudesse fazer isso, ela precisou de uma coisa que é uma palavrinha muito pequena, mas que fez toda a diferença na vida dela e da família dela, né? E a diferença foi a sobrevivência, né, da família dela. Eles foram poupados da morte. E essa palavra que eu queria deixar para você hoje se chama coragem, né? Que eu e você possamos ter coragem, a mesma coragem que a Raabe teve, né? Pelo temor que ela teve do Senhor, pelo conhecimento que ela já tinha dos feitos do Senhor, né, pelo seu povo. Então ela teve coragem, né, de tomar uma atitude em defesa da família dela. Que assim eu e você também possamos ter essa mesma coragem, né, de sabermos
que Deus está conosco, que Deus está presente nas nossas vidas, não é? E que nós vamos com Ele superar todos os obstáculos. E eu fiz um acróstico da palavra coragem, né? E na palavra coragem, cada letra eu coloquei uma frase, para que fique bem ilustrado, assim, bem guardado no nosso coração, né? E a palavra C de coragem, crer em Deus. A palavra O, orar a Deus. A palavra R, render-se a Deus. A palavra A, amar a Deus. A palavra G, graça de Deus. A palavra E, esperança em Deus. E a palavra M, misericórdia de Deus. Então, que nós não nos esqueçamos, né? Que nós precisamos crer em Deus, orar para Ele, né? Pedindo, colocando todas as nossas aflições, os nossos agradecimentos, nos rendermos a Deus, entregarmos tudo a Ele, amarmos a Deus acima de todas as coisas, né? Sabermos que a graça de Deus está sobre nós, termos a esperança em Deus, né? Mantermos a esperança em Deus, né? E crermos que Deus é um Deus de misericórdia para com seus filhos. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Tenha coragem, meu amigo, meu irmão, né? Vamos nos manter de pé, né? De joelhos para orarmos a Deus e de pé para enfrentarmos qualquer e toda a adversidade que nos vier. Porque o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, é conosco por todos os dias da nossa vida, né? Ele é Deus nos céus, em cima na terra e embaixo nas águas, para todo sempre. Deus seja louvado, assim seja na sua vida, na minha vida. Louvado seja Deus e até a nossa próxima conversa. Grande abraço.